Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom, vamos começar mais um webinar agora. Vamos tratar hoje dos requisitos legais associando a nova ISO 45001, né, que ela vem em substituição aí a OSAS 18.000. Tá? Para começar, eu queria só saber se está todo mundo ouvindo bem, está todo mundo conseguindo ver a gente. Levanta a mão aí. Se o áudio está legal. Se o áudio está legal. Levanta a mão aí, se está todo mundo conseguindo ouvir a gente. Tem gente já falando no chat. Carlos Barbosa, ouvindo bem. Patrícia também. Acredito que todos estejam ouvindo bem e vendo bem, né? Então, em primeiro lugar, a gente gostaria de nos apresentarmos, né? Eu sou José Rafael, sou consultor aqui da Templo. Eu atuo com as normas com SGI e algumas outras normas aqui dentro. E o SGI, que inclusive contemplava a OSAS 18.001, e agora a gente vai atuar em cima da ISO 45001. E o pessoal, estamos aqui com o pessoal da Green Legends, que são parceiros nossos, nesse sentido de monitoramento de requisitos legais. Eles vão se apresentar também. Vamos lá. Bom dia, pessoal. É uma alegria estar conversando com vocês aqui. Meu nome é Luciano Leite, eu sou advogado de formação jurídica e estou já há quase 15 anos nesse mercado de conformidade legal, sistema de avaliação de monitoramento e atendimento da legislação, auditoria de conformidade legal, e junto com o José Rafael, que dá tempo, vamos bater um papo, vamos abordar como que ficam os requisitos legais em face aos 45 mil. Bom dia, pessoal. Rafael Lopes, da Green Legends. Também sou advogado, consultor e trabalho há mais de 9 anos com de levantamento de legislação aplicável para meio ambiente, segurança e qualidade nas empresas. E é o convite aqui do pessoal do nosso parceiro da Tempo, a gente vai conversar um pouquinho da parte de requisito legal, de alteração, se teve alteração, se não teve, como a gente conduz esse acompanhamento para garantir a certificação dessa nova norma que chega esse ano. Beleza. Bom, então eu vou começar compartilhando a tela aqui com vocês. A ISO 45001, quem está mais por dentro, né, acompanhando todo o desenvolvimento dela, é uma norma que já tá ensaiando para ser publicada desde 2016, né, após a ISO 9001 2015 e a 14001 2015. A ISO 45001 vem substituir a OSAS 18.001 e entrar nos mesmos formatos da ISO, né? da 9.001 e da 14.001, inclusive a mesma estrutura. Então, é uma norma que ela está para sair aí desde 2011, de 2016, e ela deve ser, a gente tem uma estimativa, a última informação, que ela vai ser publicada oficialmente no em março agora, né? Março de 2018. Tá? Então, a gente já tem acesso a Final Disk, que a gente chama, né? Que eles chamam de rascunho da ISO, que geralmente não muda muito da Final Disk para a publicação oficial. Então, a gente vai trabalhar em cima dessa Final Disk, desse requisito específico, né? Da Final Disk, e ver como que a gente pode atender e o que mudou. Tá? Então, tá todo mundo vendo minha tela, né? Aqui está uma transcrição do que a norma, a ISO 45001 diz com relação aos requisitos legais e outros requisitos. Tá? Então, a organização deve estabelecer, implementar e manter processos para determinar e ter acesso à atualização dos requisitos legais e outros requisitos que sejam aplicáveis aos seus perigos, riscos de saúde e segurança ocupacional e ao sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Deve também determinar como que esses requisitos legais e outros requisitos aplicam-se à organização e o que precisa ser comunicado. Deve levar também requisitos legais e outros requisitos em consideração quando for estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente o seu sistema de gestão de SSO. Aqui peço perdão pelo equívoco,
tá? Aqui é o sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Isso não mudou muito, tá? Da OSAS para a ISO 45001, ela já tinha uma abordagem nesse sentido, da empresa ter a necessidade de identificar, monitorar, criar ações, né, sobre esses requisitos legais. E o que mudou veio mais aqui para baixo. A organização deve manter a informação documentada, seus requisitos legais e outros requisitos, e deve garantir que estejam atualizados de forma a refletir qualquer mudança. Então, o novo formato da ISO, ela fala bastante em mudança, né, em gestão de mudanças. Quem já tem contato aí com a ISO 9001 e com a 14001, nas versões 2015, percebeu que a norma trata bastante da gestão de mudanças, né, que a gente precisa ter documentos estabelecidos, uma gestão bem estabelecida para condução dessas mudanças. E uma nova nota aqui, que é uma nota que também aparece na ISO 14001, diz: os requisitos legais e outros requisitos podem resultar em riscos e oportunidades para a organização. Então, riscos e oportunidades também é uma nova abordagem, né, da ISO 9001, que foi compartilhada com a ISO 14001 e com a ISO 45001, que a gente precisa identificar esses riscos e oportunidades para a melhoria do nosso sistema de gestão. Tá certo? Deixa eu só... vou parar de compartilhar aqui com vocês. Bom, então, nesse sentido, a norma não teve grandes mudanças, tá? Com relação aos requisitos legais, porque a gente precisa continuar monitorando, mantendo os requisitos atualizados, acompanhando, identificando todos os requisitos, tá? Nesse sentido, inclusive, eu vou lançar uma pergunta aqui para vocês. Vai aparecer uma enquete aí na tela para vocês, para que vocês respondam se vocês já possuem um sistema de identificação e monitoramento da legislação e como que vocês mantêm isso, né? Se é um sistema próprio ou se é um sistema terceirizado. Importante falar que isso que o Rafael disse sobre um sistema de controle de risco legal, porque, como vocês viram, a norma não diz que isso tem que ser feito em um software, um sistema, pode ser feito de outras maneiras. Exatamente. Acontece que a gente entende que a melhor maneira é uma ferramenta que auxilia esse controle, né? O Luciano vai trazer para a gente algumas estatísticas aqui, de que a legislação muda a todo tempo, é muita operação e que às vezes torna inviável o processo interno, né? A gente sabe que isso aqui é só um pedacinho do trabalho de vocês e que a gente precisa de otimizar isso. As equipes estão cada vez mais enxutas e a gente precisa de entregar ferramentas que auxiliam isso. E a gente queria falar um pouquinho dessa estatística. A experiência nos mostra que terceirizar essa atividade, né, no caso de vocês, tem o suporte de uma empresa especializada, de quem fica por conta de requisitos legais, ajuda muito, ajuda bastante. Apenas para contextualizar, dada a publicação da Constituição de 1988, nossa Constituição Federal, de lá para cá, em média, são editadas 800 normas por dia útil. Então, nesse contexto, a gente tem 5,4 milhões de normas publicadas só após a Constituição de 88. Então, temos um cenário de confusão normativa, de sobreposição de competências e de um exagero de normas. E as equipes das empresas, vocês responsáveis por gestão de qualidade, ambiente, segurança, já têm todas as outras atividades, mas avaliar e pesquisar este mundo de informação realmente é uma atividade bastante complicada e que demanda tempo. E, nesse sentido, nós apoiamos o trabalho de vocês com o sistema, com consultoria, com presença, com auditorias e a consultoria do sistema de gestão como um todo, que a Tempo também fornece para vocês. Eu tenho bastante casos práticos disso, né? Hoje já passaram aqui pela Tempo, que eu atendi diretamente dezenas de clientes que estavam implementando o SGI, estavam implementando o sistema de gestão de saúde e de segurança ocupacional, e num determinado momento disseram para mim: Rafael, pode deixar que eu faça esse levantamento das legislações que eu preciso atender. E aí eles acabam fazendo levantamento da legislação municipal, estadual e alguma coisa federal,
Mas aí na prática, a hora que a gente via, estava bem aquém do que é realmente necessário, do que a norma realmente exige, né? Tem diversas normas que nem, como o Luciano falou, que são lançadas aí diariamente, que a gente acaba não tendo ciência, né? A não ser que tenha alguém lendo o Diário Oficial todo dia, mas isso não acontece, né, nas empresas. Por isso que a gente acaba optando e sugerindo que seja feito por uma empresa especializada nisso. Outra coisa que é importante falar disso é que a norma pede que a gente mapeie as legislações aplicáveis ao negócio. É muito comum também a pessoa ter um levantamento de várias legislações, mas muitas delas nem é aplicável. Ou, às vezes, ele interpretou a aplicabilidade daquela norma de forma equivocada. Isso causa retrabalho nas equipes. Às vezes, a equipe está cuidando de um documento, instalando uma estrutura que ela nem precisaria ter. Ou, ao contrário, falta aquela evidência no momento da auditoria. Então, o importante de uma consultoria que te entrega o que é aplicável é pegar esse mundo de legislação e interpretar. Daquela NR, é muito fácil falar, a NR35 se aplica para o meu negócio. Mas o que da NR35 se aplica para o meu negócio? Né? A minha atividade muda, ela é dinâmica. Hoje eu tenho um tipo de andame, mas eu posso não ter mais. E vice-versa, mudei minha atividade, o meu cliente. Então, é importante que essa legislação seja constantemente mapeada, flexível, de forma a garantir que a gente saiba o que é aplicável no nosso negócio. Não, de maneira alguma. Achamos interessante dificultar o trabalho ainda mais das equipes, com normas inaplicáveis, listas de normas que não têm uma avaliação um pouco mais cautelosa, onde o próprio cliente assume o risco de interpretar a norma. A gente evita trabalhar dessa maneira. Eu tenho um argumento, e acho bastante importante, quando na implantação de ISO 14 e agora 45.000, que eu vejo como uma oportunidade de conectar o mundo do sistema de gestão, de valorizar o trabalho de quem está com o sistema de gestão, ao mundo jurídico. A partir do momento em que nós estamos avaliando a legislação, passamos, então, a ter um monitoramento, a realizar auditorias, até o momento em que as equipes das empresas sentam e avaliam se atende à norma, nós estamos conferindo, na verdade, mais segurança para o negócio. Nós estamos ajustando os processos, mas, ao mesmo tempo, estamos dando aos gestores, à direção, tranquilidade para empreender. Então, eu vejo como uma conexão muito sutil, mas ao mesmo tempo importante, em que, na medida em que eu tenho um sistema, uma consultoria, uma avaliação rigorosa e criteriosa da legislação aplicada no meu negócio, eu estou entregando para acionistas, para a direção, segurança para empreender. Eu vou garantir que o meu negócio não vai ser paralisado, que não vou ter embargo de obras, de atividades, multas, fiscalizações, danos à imagem. Não é só o papel, né? A gestão é muito complexa por si só, mas o que os profissionais prevencionistas que trabalham com a prevenção de acidentes do trabalho especialmente, o que eles precisam fazer? Tem as ferramentas que as normas de gestão dão, mas essencialmente eu preciso dizer que a legislação diz quais são os planos, os programas, os laudos, os monitoramentos, quais prazos são compulsórios, quais treinamentos precisam ser feitos. Isso tudo está colocado numa série imensa de normas. Normas federais, normas estaduais, normas municipais, normas da BNT. A partir do momento, então, que nós temos uma organização, os sistemas de gestão funcionam com mais segurança, com mais velocidade e agilidade de vocês. Exatamente. Então, a intenção é segurança jurídica, segurança dos negócios e um sistema de gestão funcionando em favor dos negócios. Legal. Eu levo muito essa abordagem quando eu vou conversar com o diretor. Por falar em sistema de gestão, pessoal, eu vou lançar uma enquete aqui, vai aparecer na tela para vocês, com relação à certificação da OSAS 2000 e a adequação. Tá? Então, deve estar aparecendo aí na tela para vocês, né? Sobre a certificação, qual que é a situação atual de cada empresa. É legal vocês responderem, porque aí a gente vai se baseando, talvez a gente tenha uma abordagem diferente aqui, só para ressaltar que esse aqui é o primeiro webinar de uma série de webinars, né, que a gente vai fazer com relação à mudança da OSAS para a ISO 45001. Inclusive, no próximo dia 5 de março, isso aí está lá no site da Tempo, depois eu deixo o link para vocês. No dia 5 de março, a Daniela, que é uma das especialistas nossas, vem aqui falar
quais são as principais mudanças, de fato, da OSAS para a ISO 45001, tá? Falando um pouco dessa correlação da certificação com o requisito legal, eu queria chamar a atenção porque, como o Luciano disse, tudo que a empresa, ou quase tudo que a empresa faz e controla, tem base na legislação. Quando a gente fala de uma certificação, por que ter uma ISO? Por que obter uma 45001, por exemplo? Né? Ela, na verdade, vai ser uma forma de organizar o controle que a legislação já nos impõe. Então, a legislação, como disse o Luciano, nos obriga a ter instalações, estruturas, treinamentos, e a certificação é como se fosse um troféu, né? Como se um prêmio dizendo que você atesta com metodologias, com procedimentos organizados, controles, garantindo que a equipe que estiver executando aquela atividade, independente se seja o José Rafael, ou eu mesmo, ou o Luciano, quem estiver executando aquele procedimento, ele vai acontecer de maneira a respeitar a legislação, de atender o mínimo que se espera de uma empresa para conseguir ter os controles de qualidade. Então, por que a norma sempre remete à legislação? Porque, na verdade, a legislação já é o básico. A gente já tinha que fazer isso independente de certificar ou não. Mas, às vezes, a gente tem isso de forma caótica ou desorganizada na empresa, não tem um procedimento, e a ISO ajuda isso, né? Ela é uma metodologia para a gente organizar isso na nossa empresa. Bacana. A gente está estou tendo uma surpresa bem agradável aqui, que a maioria dos nossos participantes aqui responderam à enquete que a empresa que eles não têm a intenção de certificar e que quer apenas aprimorar o sistema de gestão. Isso é uma realidade bem bacana, porque a gente vê que existe uma consciência de gestão de SSO, né, na empresa. A gente vê muita empresa que quer somente o papel e vem empresas que querem, de fato, implementar. E como o Rafael falou aqui, mesmo que você tenha todos os procedimentos, toda a gestão de SSO, você tem um certificado ISO, um certificado internacional na parede, isso aí pesa, né? Inclusive para clientes, né? Para mercado. Mas é bacana essa consciência, vamos dizer, no sentido de aprimorar o sistema de gestão da empresa. Até porque, para certificar, tem que partir da consciência, né? A autodireção tem que estar envolvida, tem que querer, a equipe tem que estar comprometida com o resultado da certificação. Se você, obviamente, não quiser apenas um papel no certificado. Então, a mudança de cultura para uma certificação é muito importante. Entender por que aquilo tem que ser implementado, por que aquilo tem que ser controlado, é algo impactante para dar certo, para fazer com que a certificação aconteça e a gente tenha toda a segurança que o Luciano ressaltou. Segurança jurídica, sabendo que a gente não está gerando nenhum passivo e nossos fatores não vão ser influenciados por descumprimento de legislação. Pessoal, para contextualizar com dados, tem uma pesquisa muito interessante no estado do Rio de Janeiro, feita com a Federação das Indústrias, e é uma pesquisa com direção, com empresários, e o que é colocado no contexto da sustentabilidade, o que os empresários veem como mais difícil para implantar, por que às vezes medidas de gestão ambiental são postergadas ou não são adotadas, são prodeladas. E a resposta que predominou foi a dificuldade da legislação ambiental brasileira, a quantidade de normas, a quantidade de requisitos que precisam ser observados e a dinâmica como isso é colocado pelos órgãos ambientais, a frequência de alteração. Eu coloco algo muito parecido para a segurança e saúde ocupacional. É muita legislação, são legislações com textos técnicos, com textos extensos, e nada mais importante justamente do que parcerias, do que mais pessoas ajudando, do que mais mãos colocando isso para funcionar de uma maneira em que o trabalho de vocês seja respeitado com a economia de tempo e com rigor. Exatamente. Beleza, eu vou finalizar então aqui a nossa enquete, daqui a pouquinho tem mais uma. Então, realmente, a maioria disse que não tem não tem a certificação, nem a intenção de certificar, quer aprimorar o seu sistema de gestão. Tá? Falando um pouquinho, então, dos requisitos do sistema de gestão, do que a norma exige, né? A gente já fez a transcrição, eu vi que um pessoal, inclusive, perguntou aqui,
o Hélio, né, e o Jorge perguntaram também quando que será publicada e se já tem a tradução em português. A gente tem o draft, né, a Final Diz em inglês, tá? Essa transcrição aqui foi uma tradução que a gente fez, então pode até sair com um termo ou outro um pouquinho diferente, mas ainda não tem, diz em português. E a previsão de publicação oficial da 45.001 é agora para março, tá? De 2018. Então, tem aqui algumas dúvidas que surgem, né? Como que a gente vai atender esse requisito da norma, o que a gente vai fazer para certificar, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o primeiro primeira das exigências. A norma diz que a empresa deve estabelecer, implementar e manter processos e aí diz a série de requisitos, e diz depois que deve manter informação documentada, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de um processo. Deixa eu compartilhar a tela. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, essa aqui, para quem não conhece, é a plataforma da Tempo, tá? Eu estou nesse produto aqui da ISO 18001, tá? Da OSA 18001, o nosso produto de consultoria da ISO 45001 está para sair do forno, tá? Então, mas nesse sentido, não teve grandes mudanças. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente mantém um procedimento, por exemplo, para atender esse requisito. Aqui, quem é cliente da Templon, que está aí, já conhece, né, o nosso sistema. Isso aqui é a nossa plataforma de consultoria. E durante toda a nossa plataforma, a gente, nessas fases aqui, a gente vai dando caminhos aí para a gente atender os requisitos normativos. Então, aqui é um exemplo de um procedimento, tá? Para atendimento ao controle dos requisitos legais. Então, a gente precisa ter um procedimento documentado, que vai dizer o objetivo do procedimento, como que é feita a identificação dos requisitos legais, como que é feito o controle da legislação. Aqui a gente usa o nosso parceiro Green Labs, né? O nosso modelo da Tempo já tem estabelecido essa parceria nossa, mas tem outras possibilidades também. Vai dizer aqui, isso aqui é uma das formas da gente evidenciar como que a gente atende a esse requisito de manter o sistema de gestão documentado. Tá certo? Bom, depois tem uma grande dúvida que é como que isso é cobrado em auditoria. Antes disso, né? Como que a identificação dos requisitos legais ela vai influenciar nos outros requisitos da certificação, da norma, né? A ISO 45001, ela vem no mesmo formato da 9001 e da 14, isso aí já foi falado. Então, ela vai ser publicada com os requisitos que são abordados na ISO 9001 e na 14, que são o contexto da organização, por exemplo. Então, é um documento que a gente vai ter que fazer um diagnóstico da organização, né? Fazer uma análise de como que está a organização com relação ao atendimento de requisitos legais, inclusive, né, o atendimento de requisitos legais, mapear todos os nossos processos, identificando quais são os riscos de saúde e segurança ocupacional, quais são as oportunidades. Tem outros momentos que isso se manteve lá da OSA 18001, que é a gente fazer planos para atendimento à emergência. Então, em todos esses quesitos, o monitoramento de requisitos legais, ele vai influenciar, ele vai embasar todos esses outros pontos, né, que a ISO vem pedindo. Então, a gente vai ter, por exemplo, tem uma norma que é a NR1. Vamos pegar, por exemplo, a NR1, que diz que a gente precisa comunicar aos nossos funcionários, através de uma ordem de serviço, ou outra sistemática estabelecida, comunicar os riscos aos quais eles estão expostos nas atividades. Tá? Então, isso pode ali, a gente identifica esse requisito, e isso pode entrar ali no contexto da organização. A gente vai olhar a organização como um todo e vai falar, pô,
peraí, eu não estou atendendo a um requisito legal que é eu informar os meus funcionários dos riscos aos quais eles estão expostos. Tem o mapeamento dos processos, a hora que a gente for mapear os nossos processos também, para cada processo a gente vai ter que identificar riscos e oportunidades para aprimorar os resultados dos processos, né? Então, a gente, através de, como o Rafael falou, através da NR35, por exemplo, eu posso ter uma exigência que eu falo, puta, eu não estou atendendo a esse requisito, isso está gerando um perigo, isso é um perigo para o meu colaborador, porque ele pode cair ali, quando ele estiver fazendo a manutenção da caixa d'água, por exemplo. Então, a gente vê que a identificação dos requisitos legais, ela vem embasando todos os outros requisitos da norma. É legal o que o Rafael falou, porque as coisas caminham junto. Não adianta o requisito legal estar totalmente desconectado aos demais procedimentos ou vice-versa. Não, porque para criar um procedimento, ou mapear um processo, o parâmetro que você vai utilizar do que fazer para mitigar, ou qual que tem que ter no plano de emergência, por exemplo, está na legislação, né? Quais são os itens mínimos que tem que ter no plano de emergência, baseado na minha atividade? Isso vai estar na legislação. Então, para criar um procedimento e criar os processos mapeados, é preciso de entender qual a legislação se aplica ao seu negócio. E, às vezes, o seu negócio ele extrapola a barreira física, né? Eu tenho uma unidade aqui, mas o meu colaborador ele exerce uma atividade no cliente, ou ele exerce uma atividade em área diversa da que a gente mapeou. Então, é importante que esse levantamento e esses processos contemplem a realidade de fato. E a legislação vai se aplicar de maneira diversa também, né? O que é documento seu, o que é documento que o seu cliente vai ter, qual que é o controle que eu vou ter que fazer, ou ele, ou o meu cliente, quando o meu colaborador estiver lá, eu vou ter que exigir, porque a gente também é corresponsável por esse processo todo. Então, a legislação, sempre que a gente vai criar um procedimento ou mapear um processo, é preciso de estar com ela lado a lado, para embasar, né, para a gente não correr o risco e depois eu vou ter que refazer todo aquele procedimento porque eu não considerei a legislação disso. A segurança jurídica, eu menciono isso muito, em treinamentos que é mais do que necessário o sistema de gestão estar apoiado por documentos dotados de valor técnico e valor jurídico. O que eu quero dizer com isso? Para fiscalização, para qualquer demanda judicial, que todos os levantamentos, sejam de risco laboral, controle de treinamento, seja o que for o documento que você tem no sistema de gestão, que ele contemple realmente o que a legislação exige. Que os parâmetros para determinada disposição realmente são aqueles previstos na legislação, que os treinamentos são realmente todos aqueles que a legislação pede. Nesse sentido, eu vou mencionar para vocês que o Ministério do Trabalho tem aumentado a fiscalização dele, inclusive a fiscalização remota. Só sobre segurança e medicina do trabalho, em 2017 foram quase 43 mil inspeções. Não é pouca coisa. E no momento da inspeção do trabalho, você, né, a empresa, ter aquele acerto documental consistente, amparado e espelhado na legislação, é um outro nível de tranquilidade na hora de a gente trabalhar. E a tendência é aumentar, né? A gente tem visto movimentos aí no sentido de aumentar essa fiscalização. Então, a tendência é cerco e fechando. Especialmente a fiscalização remota. O auxílio da tecnologia auxilia isso na fiscalização remota, que já é uma realidade. Já é uma realidade, inclusive, no trabalho já utiliza ela baseada em fundamento legal. E a questão, quem tem o processo já mapeado, a legislação controlada e até uma certificação 45.000, vai sair na frente para a questão do social. É algo também que vai unificar todas essas informações relacionadas à atividade da empresa e não vai ter como a gente não prestar essa informação para o poder público. É compulsório e passa a estar mais organizado e visível aos olhos do ente fiscalizador. Então, quando a gente inicia um processo de certificação, é quase sempre que a gente vai iniciar um processo de levantamento de gaps do que a gente tem de conformidade na nossa empresa. E o que a gente vai fazer? Tratar aquilo que não está ok, priorizar aquilo que é mais grave, para chegar num processo, plano de ação, garantindo que a empresa atenda isso no futuro breve, todo o requisito legal. E isso, começar o quanto antes, vai nos preparar para futuras surpresas desagradáveis por essa fiscalização remota, que por mais que antigamente a gente não tinha e ainda não tem efetivo de pessoas fiscais na rua, essa tecnologia vai aumentar cada vez mais a incidência de fiscalização e autuações. Legal. Pô, pessoal, o Carlos deu uma dica aqui que já tem a versão da
da Final Diz em português de Portugal, tá? Eu não sei como acessar, mas aí, se vocês buscarem, talvez consigam acessar. Tem duas perguntas aqui, da Fabiana e do Diego, que são bem parecidas. Eles estão questionando no sentido de haver ainda um tempo de adequação, né, da OSAS para ISO 45001, e se quem já está em processo de implementação da OSAS já deve migrar para ISO 45000 ou pode manter. Seguindo o histórico, né, da ISO, a gente vai ter um período de 3 anos, tá, para adequação. Isso é uma estimativa nossa aqui. Essa determinação ela é publicada junto com a publicação da norma, tá? Mas a ISO tem, por histórico, esse prazo de 3 anos de adequação, então a gente imagina que deva ter esse prazo mais ou menos também para as empresas se adequarem, tá? E Diego, para quem já está implementando a OSAS, são casos assim bem particulares, porque a empresa prefere ou já certificar na OSAS, que é uma possibilidade, contando aí o prazo de adequação, ou gastar um tempinho a mais. Então a gente vai ter alguns itens a mais, né, na ISO 45000 que a gente vai ter que abordar, por exemplo, o contexto da organização, riscos e oportunidades, controle de mudanças, tem alguns itens a mais que a gente teria que gastar um tempinho a mais para adequação. Então, isso cabe a gente analisar caso a caso aí, qual que é a possibilidade da empresa, qual que é a intenção da empresa, né? Bom, eu vou mostrar novamente a nossa plataforma aqui da Templum, porque tem uma parte legal aqui, que bastante gente pergunta como que a gente associa isso ao levantamento de perigos e riscos da organização. Tá? Então, voltando aqui na nossa plataforma da Templum, a gente tem também aqui para download a matriz de levantamento de perigos e riscos, né? Tem um modelo também que a gente fornece para os nossos clientes, que é essa aqui, tá? Matriz de levantamento de perigos e riscos ocupacionais. Quem já tem o sistema de gestão já deve ter uma planilha bem semelhante a essa, pode conter dados a mais ou dados a menos, mas isso, por histórico, a gente tem atendido a OSAS 18001 com isso, tá? Então, a associação que a gente vai fazer, a gente vai levantar aqui os perigos e riscos, né, associados a cada atividade, a cada cargo que possui na empresa, principalmente relacionado à atividade, o perigo, o dano que esse perigo pode causar ao trabalhador, tá? Aqui tem uma série de fatores que a gente vai classificar a severidade desse risco, tá bom? Aqui algumas formas de controle que a gente tem que propor. E aqui, o modelo da Templum que a gente usa, a gente vai associar o requisito legal a cada perigo. Tá? Então, a gente identificou um perigo de queda, voltando de novo, voltando a citar a NR35, a gente identificou um perigo de queda ali do nosso colaborador que faz a manutenção da caixa d'água. Então, a gente vai dizer aqui na descrição do requisito legal que isso a NR35 está associada a esse perigo. Tá? Tem aqui também planos de emergência que a gente pode citar para associar ao requisito legal e a descrição desse perigo. Certo? E aqui eu já entrei um pouquinho, então, na questão de como que isso é evidenciado na auditoria. A gente tem, por histórico aqui da Templum, né? A gente já passou por várias auditorias, e como que isso é evidenciado e como que isso é cobrado em auditoria, essa questão dos requisitos legais. Por ser um requisito obrigatório, que já está constando na norma, né? Os auditores costumam abordar diretamente esse requisito. Então, eles vão perguntar como que você atende a esse requisito para identificação e monitoramento dos seus requisitos legais. Então, aí que a gente vai direto ali na planilha de controle, vai ali na matriz de aspectos e impactos, e através de documentação daquele procedimento que eu passei para vocês, através dessas documentações que a gente vai evidenciar isso para o auditor.
E aí, então, passando a bola um pouquinho para os meninos agora da Green Labs, que eles são feras nessa questão de evidenciar isso mesmo para o auditor. Eles vão falar um pouquinho quais são as maneiras da gente fazer da gente mostrar esses atendimentos ao auditor. Pessoal, então, visando facilitar o trabalho de vocês, o que nós fizemos? Nós temos um sistema em que, através deles, as organizações registram como é feito o controle, o monitoramento da conformidade legal, colocam os registros de conformidade, quais são os responsáveis. A gente conecta todo o sistema de gestão de documentos, no caso, os perigos e riscos, a legislação. Eu vou passar com vocês aqui. Eu acho legal a gente fazer aquela outra enquete. Eu vou lançar uma enquete aí para vocês, pessoal, para saber quem que já possui um sistema de identificação, monitoramento da legislação, e quem que ainda não possui, quem faz por conta própria. Isso é legal a gente saber também. A experiência nos mostra esses anos trabalhando com o mundo do sistema de gestão, e a parte de legislação muitas vezes é vista como um problema, como quase um empecilho. E conforme a ferramenta que a organização utiliza, conforme a plataforma que ela tem acesso, realmente é um problema. Porque como são muitos requisitos, muitas normas, se você não tem uma boa opção, uma ferramenta com metodologia inteligente, vai ser uma perda de tempo e vai ser algo mais trabalhoso manter aquilo rodando para mostrar na auditoria se a planilha não estiver preenchida ou tiver com prazos vencidos. Também não é agradável, pode ser potencialmente problemático. Então, na nossa abordagem, a gente tentou fazer algo que economize o tempo dos nossos clientes, o tempo das empresas, e vamos mostrar para vocês aqui. A ideia é aliar a tecnologia com que a gente pode otimizar o nosso tempo, ganhar tempo. Então, o Rafael estava dizendo ali, mostrou para vocês um exemplo de planilha de perigos, por exemplo, que você tem que correlacionar com a legislação. Acaba que vira um trabalho manual, um trabalho que você tem que fazer constantemente, a norma muda, a legislação alterada, o seu perigo muda, né? As situações na prática mudam também. Isso tudo precisa ser constantemente acompanhado, né? Igual o Luciano disse, para não chegar próximo à auditoria e vamos ter que fazer aqui um multirão para, de repente, colocar tudo em dia. Se você tem uma ferramenta que te proporciona fazer isso gradativamente ao longo dos meses, das semanas, isso fica diluído entre a sua equipe e as suas atividades, de forma que sempre que a auditoria for marcada, você já está em dia com aquilo. E aí a gente tem uma forma de trabalhar que pode ser usada como modelo para ganhar tempo da sua equipe. Vamos mostrar. Certo, eu vou deixar a pesquisa rolando um pouquinho aqui e a gente vai falar então um pouco do sistema da Greenlegis. Então, pessoal, eu vou para outra parte. Como o Zé Rafael mencionou aqui, a Tempo fornece modelos de planilhas para levantamento de perigos e riscos, no caso, a gente está tratando aqui de segurança ocupacional. Se possível, sugerimos trabalhar com um sistema. A gente pega a planilha que a Tempo fornece para vocês, o levantamento que vocês realizam dos perigos e dos riscos ocupacionais, e colocamos em um sistema. Tal qual é o levantamento no Excel, ele vem para dentro de um sistema com todas as facilidades de filtros, de estatísticas, de gerenciamento de documentos, de registros históricos e, especialmente, de vinculação com a legislação relacionada àquele período. É algo que vocês não precisam se preocupar. Uma vez identificado o perigo, se há uma legislação correlacionada a ele, se ela for alterada, automaticamente a correlação vai ser modificada na sua planilha. São as facilidades do sistema online e dotados de uma metodologia e de uma inteligência diferenciadas. Então, aqui a gente está vendo uma cara de uma planilha, é uma amostra, cada empresa tem a sua metodologia de levantamento. Aqui não temos nenhuma pretensão de mostrar algo rígido. Então, vamos supor que no nosso levantamento nós temos essa metodologia. Então, estamos aqui vendo por área, perigo, dano, situação. São os levantamentos que vocês estão acostumados, com todos os benefícios de ser online, e podemos,
em cada período ocupacional, ver quais são os requisitos relacionados. No momento em que eu clico em ver os requisitos, eu vou ter a opção, então, de gerenciar a minha planilha de perigos diretamente conectada com a planilha de índices legais. Isso é muito bom, porque respondendo a pergunta que o José Rafael levantou, como o auditor pede isso? Ele pode pedir de diferentes maneiras. Ele pode pedir para ver o atendimento à legislação, ele pode pedir para ver um documento que está correlacionado à legislação, ou ele pode, a partir da sua planilha de perigos, querendo ver a legislação correlacionada àquele perigo. Então, se você tiver algum ponto fora em qualquer um desses da forma, você não vai saber como ele vai, cada um vai ter seu estilo, né? Você não vai saber como ele vai abordar isso, não tem como a gente prever, ele pode pegar algum furo nas equipes. Os auditores escolhem portas diferentes. Não necessariamente ele começa pela legislação ou pela planilha de perigos. Não há uma receita para isso, quando ele está avaliando a legislação de perigos ou a legislação. Aqui, para mencionar, então, eu vim numa linha, lá no nosso levantamento de perigos relacionado a acidente de veículos, cliquei, então eu já identifiquei qual é a legislação relacionada e quais são os requisitos dessa legislação que eu tenho que atender. Então, aqui dentro da nossa metodologia de trabalho, que definitivamente poupa o tempo de vocês, que é algo diferente aí que vocês estão acostumados a ver, a gente vai ter, então, a legislação e vocês vão ter a opção de colocar os controles. Se a gente atende essa legislação, se a gente não atende, quais são os registros de conformidade, se eu tenho documentos para anexar, se eu tenho responsáveis, de quanto em quanto tempo eu vou monitorar. Vocês se recordam que o Zé Rafael disse que tem que haver um procedimento documentado de avaliação da legislação e muito provavelmente haverá uma periodicidade que vocês têm que respeitar no plano de conformidade legal. Pensando em auditoria, pensando nas evidências, né, que foi o que a gente estava falando, evidências para a certificadora, para evidenciar esse cumprimento dessa legislação, a gente tem essa planilha status, né, que a gente vai avaliar, dizer se está sendo atendido ou não, registro da conformidade, a gente vai evidenciar como que a gente atende. Então, uma legislação, não existe necessariamente uma forma de atendimento só. Então, a gente, em registro de conformidade, vai evidenciar como que a gente atende, né, através de qual documento, através de qual controle a gente está evidenciando, identificando os responsáveis e a periodicidade aí de verificação. Então, temos uma visão sistêmica aqui do nosso levantamento de perigos e do nosso controle de requisitos legais. Para vocês terem uma referência para este requisito específico aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, nós temos 5 normas federais que me exigem isso. Na forma como nós trabalhamos, que é uma forma que respeita o tempo de vocês, que respeita a inteligência de vocês, ao invés de pedir para vocês controlarem esse requisito 5 vezes em norma diferente, vocês vão controlar uma vez só. Isso é economia de tempo, é uma metodologia única de trabalho. Eu vou fechar aqui então. De onde eu vim, eu estou na nossa planilha de perigos. Qualquer planilha de perigo pode ser configurada para funcionar aqui nesse sistema. Nós temos todos os benefícios aqui de filtros e das ferramentas de internet. Importante falar que a legislação será correlacionada por um especialista da sempre. Esse ônus não é de vocês. Então, a gente, com a nossa experiência e nossa expertise, a gente vai fazer esse auxílio para manter isso sempre atualizado. E temos a nossa, então, se o auditor preferir a entrada dos perigos ocupacionais, trabalhamos com ele aqui nessa tela, vamos ao planilha de requisitos legais. Caso o auditor escolha iniciar o trabalho de verificação dos requisitos legais pelo levantamento de requisitos legais, estamos aqui num exemplo aqui de uma planilha de requisitos legais, filtramos pelo assunto de EPI. Então, temos aqui um exemplo de uma linha da nossa planilha de requisitos legais preenchida. Então, o que eu quero mostrar para vocês mais uma vez? O uso de EPIs é algo consagrado, muito, muito importante na gestão prevencionista. E ele está previsto em 1, 2, eu estou aqui na coluna de normas, 1 norma, 2 normas, 3, 4, 5, sem considerar as atividades específicas. Se nós tivermos espaço confinado, trabalho em altura e por aí vai. Então, aqui, respeitando o tempo de vocês vão avaliar a legislação apenas uma vez, tendo como fundamento o requisito que vem de diferentes normas. E aqui na nossa base de dados federal, a gente tem que ainda extrapolar para a possibilidade de haver normas, sendo especialmente tema de saúde, estaduais e municipais. No caso do direito do trabalho e segurança ocupacional, a competência na Constituição é eminentemente da União.
Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? Então, a gente tem um modelo de uma planilha de conformidade legal, onde vocês terão, então, a legislação aplicável, qual é a nossa interpretação, o que precisa ser feito, e aqui eu tenho, no caso, no preenchido. Nós preenchemos, geramos o registro que nós atendemos, dizemos que os EPIs são fornecidos aos nossos trabalhadores e anexamos os documentos que vão me ajudar a mostrar que a minha conformidade ou que o meu registro de conformidade está bem controlado. Então, eu vinculei o meu PRA, vinculei o procedimento relacionado aos GPIs, eu posso vincular quaisquer procedimentos que eu queira no meu atendimento aos requisitos legais, coloco os responsáveis na próxima coluna e digo quando eu quero fazer a próxima avaliação. Aqui embaixo, especificamente, eu deixei de propósito, em branco, requisitos para serem avaliados, e esse será o papel, então, de vocês no dia a dia. Entrar no sistema, se for um sistema dotado de metodologia, que tem inteligência, e um sistema de pouco tempo, melhor ainda. Então, a gente entra no sistema e vai avaliar linha por linha, por certo, com o nosso trabalho, vocês vão ter uma economia de tempo enorme e mais segurança. Quem interpreta a legislação somos nós, e fazemos isso com muito cuidado, com muito critério. Vocês percebem que a nossa organização, a gente diz, por exemplo, qual é a categoria daquele requisito, se é uma ação, se é um treinamento. Nós conseguimos extrapolar, por exemplo, filtrar todos os documentos relacionados à legislação, todos os treinamentos relacionados à legislação. Então, nós temos diferenciais que realmente facilitam a vida de vocês, e a implantação da ISO 45000 ou a manutenção da OSA, seja o que for, ela fica menos traumática com o nosso apoio, com a nossa ajuda. Voltando ao que eu abordei lá no início da nossa conversa, né, com relação à quantidade de legislação e por que a gente indica um serviço especializado, porque eu posso citar um exemplo de um cliente meu que tem uma operação em São Paulo, na capital, e tem uma operação de revenda. Ele recebe peças e vende. E para esse cliente foram identificadas 45 legislações ambientais, por exemplo, aplicáveis a ele. Então, são sistemas que é uma situação que ele sozinho não conseguiria, de forma alguma, identificar toda essa legislação, né? Então, por isso que a gente fala da importância de serviços especializados para isso. O legal do que o Rafael e o Luciano falaram é o que, porque a certificação, junto com o acompanhamento de requisito legal de forma sistemática, auxilia a empresa. Ter isso escrito e de forma linear, rodando, né, vamos dizer assim, isso garante que aquele medo da auditoria, uma fiscalização, só o Luciano conhece isso aqui na minha empresa, né? Isso acaba, porque todo mundo conhecendo o procedimento e conhecendo a ferramenta, qualquer um que for questionado no momento de auditoria e fiscalização sabe como demonstrar que aquilo deve ser. Ele sabe onde está o documento, ele sabe como ele faz aquilo. E se ele não faz, ele tem como dizer, olha, eu tenho um plano de ação, eu estou me organizando para corrigir este gap que eu tenho aqui. Então, a ideia é, vamos dizer assim, uniformizar, né, esse conteúdo, essas informações que a gente tem na empresa, porque às vezes saiu o Luciano, entrou o Rafael, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que vai vencer, e como a gente atende, como mostrar isso, né, em qual plataforma, em quais procedimentos. Então, popularizar, vamos dizer assim, essa informação da empresa é até estratégico, para que a gente não fique refém de uma situação que às vezes só um determinado colaborador saiba responder. Se o sistema está rodando, não há surpresa. Uma norma desconhecida, há registros, há procedimentos. O sistema está rodando, não há surpresa, seja na fiscalização, seja no momento da auditoria. Então, bacana, pessoal. Estamos chegando ao nosso final aqui. Vamos abrir agora para algumas perguntas, tá? Se vocês tiverem algumas perguntas para a gente, pode escrever aí no chat ou no FAQ, né, no Questions and Answers, e a gente vai respondendo por aqui. O Marcos falou que não está ouvindo. Desculpa, viu, Marcos? A gente acabou ouvindo agora só. Espero que já esteja ouvindo. Normalizado. O Arthur perguntou sobre fazer um checklist dessa nova ISO. Arthur, a gente vai abordar, eu falei no comecinho, esse é o primeiro seminário de uma série, né, de seminários tratando aí da ISO 45001. A gente vai abordar no próximo dia 5, a Daniela vai estar aqui falando com vocês
sobre as principais mudanças mesmo. Então, acredito que já tem um embasamento legal para fazer um checklist da nova versão da norma. Tá? O Marcos falou sobre o material, se a gente vai disponibilizar depois. Eu posso disponibilizar também. A gente está gravando esse curso, né? Então ele vai ficar no YouTube da Templo, no canal do YouTube da Templo. Deve ficar disponível, acredito que em uma ou 2 semanas no máximo, tá certo? Então vai ficar tudo por lá. Rafael, eu vi uma pergunta sobre o acidente do trabalho. Passei batido. Ela fugiu um pouquinho aqui, mas como é um assunto que a gente trabalha com bastante frequência, a Patrícia Costa. Patrícia, isso. Ô, Patrícia, você pergunta aqui de enquadramento de acidente de trabalho, está um pouco distante, porém, eu posso dizer o seguinte. Eu escrevi um artigo breve para auxiliar justamente vocês nesses momentos. Lá no site da Greenledge, se você entrar no nosso site, greenledge.com.br, e vai em artigos, tem um artigo curtinho que eu acho que vai te ajudar. Em apertada síntese aqui, dado o nosso tempo, a legislação que trata do assunto é a Lei 8.203 de 1991, Decreto 3.048 de 1999, e no nível mais profundo, a história normativa há normas do INSS. O que eu quero te dizer? O artigo 19 da Lei 8.213, ele trata do acidente do trabalho típico, né, considerando um acidente típico. E eu vou sugerir que vocês façam 2 perguntas, considerando o conceito legal de acidente de trabalho. Esse é um método que eu utilizo há bastante tempo e que funciona. A partir dessas 2 perguntas, se você tiver 2 sim, eu entendo que precisa ser aberta a cática, eu venho ter um acidente de trabalho. Mas sempre cautela envolver equipe de segurança, médico e especialista. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar, mas se você tiver a oportunidade de acessar esse artigo, eu acho que ele vai ser útil para você. Legal. O pessoal está parabenizando aqui pelo sistema de gestão. Fabiana perguntou como seria feito o processo de atualização, tanto dos requisitos legais e de levantamento dos perigos, para assegurar as mudanças de processo e de novas publicações. Se eu entendi bem a pergunta, tendo uma ferramenta, como eles mostraram, o corpo especialista, por trás dessa ferramenta, ela faz essa atualização automática, né? Como eu comentei lá no início da nossa conversa, que é muito difícil a empresa ter uma pessoa que vá diariamente ali, ler o diário oficial, todo dia, buscar nova legislação, eles fazem isso. Então, por isso que fica mais fácil essa atualização por uma empresa terceirizada. Complementando, o trabalho ele é personalizado. Então, a legislação ela é a mesma para todo mundo, mas ela se aplica de forma diferente para cada empresa, para cada atividade. Então, quando a gente vai fazer essa implantação, a gente faz um levantamento, entende qual é a atividade prestada, essa atividade pode mudar. Com isso, nossa ferramenta está preparada para essa mudança. A gente pode depois apresentar como funciona, mas os nossos consultores vão auxiliar. Rafael, estou com uma atividade nova ou estou com uma nova, um novo cliente que está me demandando algo novo. Isso vai ser possível ser mapeado e atualizado essa legislação. A gente acompanha todo dia o diário oficial todos os dias com uma equipe especializada. E a partir do momento que sai uma norma, essa norma é interpretada e faz a realidade de cada cliente. E se as atividades desses nossos clientes são alteradas, o nosso sistema ele tem uma entrada em que ele é muito dinâmico. Você indica que algumas atividades ou aspectos ambientais ou perigos operacionais foram alterados e a legislação é automaticamente alterada. Algo que a gente tornou, a gente fez algo complexo de uma maneira muito simples e vocês não se preocupar com isso. O sistema funciona muito bem e contempla, então, as sugestões de mudanças. Legal. O José, não estou conseguindo ver o nome completo aqui, José Winick, disse que 3 programas são necessários para todas as empresas, né? Que é o sistema de gestão financeiro, o sistema de gestão específico do ramo, deve ser os procedimentos aí, e o sistema de gestão de requisitos legais, e a gente concorda com isso também, né? A Fabiana perguntou sobre o webinar, vai ficar disponível, tem o canal da Templo, tá? Que a gente vai deixar disponível. O Guilherme perguntou sobre quais os temas dos próximos webinars. Eu vou mandar aqui, pessoal, no chat mesmo, o link, esse aparece aí para vocês. Tem um link no site da Templo com toda a nossa programação. Tá? Ele perguntou sobre a OSA 18.001, se ela deixará de existir. Deixará, Hélio, na
mesma, conforme a ISO 9001, né, e a ISO 14001 nas versões a 9001, 2008, a 14 e 2004, após a publicação, depois de 2 anos, elas deixam de ser válidas, tá? Não é que deixam de existir, elas deixam de ser válidas. Então, para a ISO, né, para a organização internacional, alguém que é certificado na ISO 14.000, por exemplo, 2004, a partir de setembro desse ano já não vai mais ser válido, tá? Então, essa é a tendência disso acontecer com a OSAS também. Milena, vou deixar essa pergunta sem resposta, tá? No nosso site aí tem o próximo webinar, ressaltando no dia 5, vai ter, a Daniela vem aqui abordar as principais mudanças realmente para ISO 45001. Então, entra nesse link aí que eu mandei para vocês e se inscreve lá. No dia 5 vai ter um bate-papo bem legal também aqui. José Winnick falando aqui que conversou com o Rafael Lopes, foi muito bem atendido. Parabéns aí. Liliana nos parabenizando também. Muito obrigado, Liliana, pelo acompanhamento. Patrícia fez mais uma última pergunta aqui, depois a gente já encerra, tá? Trabalho em empresa de terceirização de serviços, segurança patrimonial e facilities. Temos aproximadamente 1.400 clientes, com os colaboradores pagados por clientes. Será necessário criar uma análise de risco para cada cliente ou para cada função? A gente sempre cria, Patrícia, nesse sentido dessa pergunta sua, a análise de risco para as atividades da empresa, tá? Então, pensando nos setores da sua empresa, pensando nas atividades da sua empresa. Consequentemente, você vai acabar abordando a sua atividade no cliente, né? Porque você tem ali o seu colaborador, tem ali a atividade que ele faz e a atividade que ele exerce no cliente. Então, a gente vai ter que contemplar essa atividade que ele exerce no cliente. Acabamos contemplando também a prestação de serviço no local do cliente, tá? Então, se a gente tiver requisitos legais vinculados a uma atividade que o seu colaborador preste no cliente, você vai ter que exigir do seu cliente ou você implementar formas de mitigar e de atender a esses requisitos legais, de mitigar os perigos, né? E atender aos requisitos legais nessa prestação de serviço do seu cliente. Pensa um exemplo prático aqui. O seu funcionário terceirizado está lá, em uma empresa específica, ele está exposto à radiação ionizante. Ele vai ter que ter um cuidado específico porque ele está lá naquele ambiente diferente. Então, é feita uma análise macro e as peculiaridades são avaliadas na planilha de perícia, ela é avaliada em cada caso. Exatamente. Pessoal recomendando aqui a Green Legis, parabenizando a gente pelo webinar. Então, a gente agradece, tá? Fiquem ligados aí no site da Tempo. A gente tem aí a programação dos novos webinars que vão ter. Só para fazer uma enquete aqui, vocês conseguiram ver o link que eu mandei com o site da Tempo? Conseguiram acessar esse link dos próximos webinars? Aí, pessoal levantando a mão. Legal. Acho que teve gente que não conseguiu. Eu posso enviar por e-mail para vocês. Então, pessoal, a gente tem aqui o cadastro, tá, do e-mail de todos vocês. A gente envia, eu vou falar com o pessoal do marketing aqui da Tempo, a gente envia esse link e aí vocês acompanham toda essa nossa agenda, tá, de webinar. Tem mais uma perguntinha aqui. Pessoal, a Távia replicou o link aí para vocês. Se alguém conseguir acessar, de qualquer forma, a gente manda por e-mail também, tá? Tem uma pergunta aqui direcionada para a Greenland, então vou deixar vocês responderem. O Altair. Altair, você nos pergunta sobre o suporte. Sim, é essencial o suporte técnico-jurídico e nós damos especial ênfase ao atendimento ao cliente. Com certeza, esses são os momentos críticos na implantação do sistema de gestão e da gestão da conformidade legal. O usuário, muitas vezes, não é especialista naquela norma. E é normal que surjam diversas dúvidas. Ele vê uma norma, um determinado requisito da norma.
E, havendo alguma dúvida, nós interpretamos a legislação com o máximo de cuidado, com o máximo de critério, de rigor, mas, permanecendo a dúvida, o nosso cliente ele tem um suporte restrito. Não há uma cobrança adicional de consultas ou uma limitação do número de consultas. Se foi contratado um suporte, uma consultoria, você pode nos ligar ou nos mandar um e-mail que imediatamente a gente responde. Se sendo o caso, a gente vai presencialmente, mas a regra é o nosso cliente tem um sistema a legislação, através do sistema controlado, o sistema Greenledge, e, adicionalmente, ele tem a consultoria. Qualquer dúvida, o suporte é pleno e restrito, não há nenhum tipo de limitação. Você conta com o nosso apoio em tempo real. Exatamente, essa nova parceria, né, Tempo Greenledge tem dado bem certo, então a gente tem conseguido conduzir aí com sucesso a implementação dos sistemas de gestão, certo? Então é isso, pessoal, fiquem atentos aí ao nosso site, obrigado pelo feedback positivo, se tiverem mais feedback, até alguma sugestão de pontos para a gente abordar, podem mandar para a gente, respondendo aquele e-mail que eu enviei para vocês, tá bom? E a gente aqui, tanto da Tempo, acho que o pessoal da Greenledge também, a gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida que ficou durante esse webinar e para a gente esclarecer qualquer ponto que não tenha sido esclarecido. Legal? Valeu. Obrigado, estamos à disposição. Ligar lá no escritório, pode mandar e-mail para a gente que a gente vai responder, ligar e entender cada caso, cada situação e ajudar vocês, tanto no processo de implantação quanto de manutenção dessa norma. Valeu, pessoal. Obrigado Obrigado gente. pelo tempo. Um abraço. Um abraço, até mais. Até mais.